resistência à abrasão, ou resistência ao atrito, resistência ao desgaste, perda de massa, perda volumétrica, enfim. Como que a gente define essa propriedade dos materiais poliméricos? Como é que a gente mede essa propriedade? E principalmente, como a gente interpreta e compara esses resultados? Ficou curioso? Ficou curiosa? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de resistência à abrasão de materiais poliméricos. Vamos fazer algumas definições, trazer algumas formas de medição e interpretação desses resultados. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes, lembrando que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga AzaClean. Porque afinal de contas, quando a gente fala de um ensaio de caracterização de materiais plásticos, principalmente quando a gente vai medir alguma propriedade física dos materiais, como a resistência à abrasão, é muito importante garantir que o material, que o processo esteja livre de contaminações. E nesse caso, os compostos de purga AzaClean vão ser os seus melhores aliados. E não só isso, quando você precisar economizar tempo e dinheiro no setup da sua máquina para fazer com que a troca de cor, troca de materiais seja muito mais rápida, esses compostos vão fazer toda a diferença. Então, ó, se você precisa melhorar a sua eficiência de troca de cor, troca de material, garantir a limpeza, pureza do seu produto, entre em contato com o pessoal da Eudrix, os contatos estão aparecendo aqui embaixo, estão na descrição do vídeo também, para solicitar o seu contato técnico, a sua amostra e realmente avaliar como esses compostos podem te ajudar. Confere aí como é que os compostos de purga AzaClean te ajudam no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga AzaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AzaClean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Bom, mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado. É notificado sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte, deixa a sua curtida, o seu comentário e pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Nos seus grupos de discussão técnica do WhatsApp, nas suas redes sociais, enfim, com todo mundo que se interessa por esse tema para a gente poder, então, fazer esse vídeo ganhar mais relevância e atingir um número cada vez maior de pessoas. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Ó, para você poder se capacitar e aumentar o seu conhecimento na área de plásticos, conhece os meus cursos online. Os links estão na descrição do vídeo e você vai ter acesso a muita informação, vai poder se qualificar e ficar no topo da lista para conseguir as melhores vagas, os melhores cargos na indústria do plástico, tá certo? Então vai lá e já garante a sua vaga. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, patrocinar meus vídeos e me ajudar a continuar criando conteúdo para profissionais e para a sociedade como um todo aprenderem a utilizar os materiais plásticos de forma mais consciente, mais eficiente
e mais sustentável. Entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso conteúdo então, falando a respeito de teste de abrasão em polímeros, né? O ensaio de abrasão em polímeros. Como sempre, tem um PDF que você vai poder baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela agora aí para você. Vamos falar então sobre a abrasão em polímeros, como é que a gente mede, como é que a gente interpreta, e vamos trazer algumas definições importantes quando a gente fala de abrasão também, tá? Lembrando que é o conteúdo patrocinado pela Eudrix e pela Asaclean, os contatos estão aqui. Se você precisa melhorar o seu setup, sua troca de cor, troca de materiais, entre em contato com eles. Fechado? Bom, vamos lá. Vamos trazer primeiro algumas definições e alguns pontos de atenção quando a gente fala em resistência à abrasão, tá? Você já vai entender do que eu estou falando. Vamos lá. Primeira coisa, o que é abrasão? Né? A gente está falando de resistência à abrasão, mas o que é abrasão? Quando a gente fala de abrasão, do que a gente está falando? Tá? Então eu peguei algumas definições de dicionário aqui. Tá? Então, é um desgaste de um corpo, e aqui eu coloquei entre parênteses, né, por minha conta aqui, de uma peça plástica. Tá? Então é o desgaste por atrito ou fricção, raspagem. Né? Então, se você tiver uma fricção, um atrito sendo aplicado nessa peça, uma raspagem na superfície dessa peça e ocorrer um desgaste, isso é abrasão, que no fim se traduz em uma perda de massa ou de volume em função do atrito. Tá? Então, esse desgaste não é nada mais do que a perda de massa. A gente vai remover massa, remover um volume da superfície dessa peça, desse corpo, e isso é o que a gente caracteriza como abrasão. Tá? Aí, eu vou trazer umas outras definições e, de novo, você já vai entender por quê, tá? Então, atrito, né? O que é o atrito? O atrito, tecnicamente falando, na física, né, ela é uma força contrária ao movimento. Tá? E se a gente tem, então, um corpo deslizando numa superfície, existe uma força contrária a esse movimento, que é o que a gente chama de força de atrito. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas essa é a definição. Tá? Sempre que existe movimento relativo entre dois corpos ou duas peças, né? Sempre que duas peças estiverem tendo um movimento relativo, a gente vai ter uma força gerada contra esse movimento, que a gente chama de atrito. Tá? E fricção, né? A gente falou que a abrasão é o desgaste causado por fricção, né? E fricção é esse ato de esfregar, de gerar atrito entre dois corpos ou duas peças. Tá? Então, 3 definições importantes que eu quis trazer aqui. E por que eu quis trazer isso daqui? É um cuidado, né? Eu já falei em outros vídeos aqui que existe o jargão técnico mais correto de se falar, né? Para a gente ser aí padrão, né? E seguir todas as palavras, usar as palavras de forma como está no livro didático, né? E existe como a gente costuma falar essas coisas, as mesmas coisas no dia a dia, quando a gente está trabalhando, quando a gente está interagindo com outras pessoas. E, honestamente, não tem problema nenhum a gente falar da forma popular, da forma como a gente fala no dia a dia, que nem sempre vai ser exatamente igual o que está escrito nos livros didáticos. Mas é importante a gente tomar cuidado para quando a gente utilizar esse tipo de fala mais popular, a gente garantir que quem está nos ouvindo entendeu exatamente o que a gente quer falar e não está pensando como está escrito no livro. Então, é muito importante aqui um problema de comunicação, tá? Então, o que é? Resistência à abrasão. Quando a gente fala de resistência à abrasão, a gente está falando de um material, né? A gente está falando da capacidade que esse material possui de resistir a esforços de fricção. Então, eu estou fazendo uma fricção, estou gerando atrito entre dois materiais, né, ou dois corpos, sem perder massa. Tá? Então, qual que é a capacidade que eu tenho desse material de eu gerando atrito com ele não perder massa, tá certo? Então é isso que eu quero dizer, o volume, tá? Então, quanto menor a perda de massa, quanto menor a perda de volume que o material apresenta quando submetido a esforço de fricção, mais resistente à abrasão ele é, tá? Então isso aqui é o nome que a gente usa, é o nome que está nas normas, é o nome técnico para essa propriedade do material, resistência à abrasão. Mas é muito comum utilizar popularmente o termo resistência ao atrito. Tá? Então eu já vi várias vezes, eu quero um material que tem melhor resistência ao atrito. Bom, vamos lá, vamos entender o que você está falando com resistência ao atrito. Porque muitas vezes isso é usado de forma popular para significar resistência à abrasão. Então, às vezes alguém fala, eu quero um material que é com melhor resistência ao atrito, querendo dizer que ele quer o melhor material com resistência à abrasão. Tá?
Mas usar esse termo resistência ao atrito em substituição à resistência à abrasão não é 100% preciso tecnicamente, porque o atrito, no fim das contas, é aquela força contrária ao movimento. Tá? Existe uma outra propriedade dos materiais, que é o coeficiente de atrito, que mede a facilidade que o material tem de realizar esse movimento relativo entre duas superfícies, ou entre duas peças, entre dois materiais. Tá? Então, dependendo de com quem você fala, de como você está falando, um material com menor resistência ao atrito pode ser aquele material que desliza melhor, não necessariamente sem ter um desgaste, mas que desliza melhor. Em algum grau existe uma correlação, mas nem sempre vai ser o caso. Em alguns casos você pode ter um material que tenha um baixo coeficiente de atrito, mas apresenta um desgaste, né, uma abrasão maior também. Então é muito importante tomar cuidado com essas definições aqui. E quando você estiver falando com alguém sobre resistência à abrasão e surgiu resistência ao atrito, ou surgir a palavra atrito, abrasão e tal, é importante garantir que você está falando da mesma coisa. E outro ponto aqui é dureza, né? Dureza também é outra, muitas vezes utilizado em substituição à resistência à abrasão. Eu quero um material mais duro para ser mais resistente à abrasão. De novo, é algo que às vezes está, ou na maioria das vezes está correlacionado. O material mais duro resiste mais à abrasão, tem uma tendência de resistir mais à abrasão, quando ele está em contato com materiais mais moles e por aí vai. Mas, normalmente, isso está bem íntimo com resistência ao risco, e não necessariamente com a perda de massa. Eu vou dar um exemplo. Alguns grades de TPU, poliuretano termoplástico, que são os melhores materiais para resistência à abrasão, quando a gente fala de polímeros, ou pelo menos de termoplásticos, esses materiais, para durezas mais baixas, tendem a ter uma resistência à abrasão melhor até que grades mais duros. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não basta só pedir um material mais duro. Tem que entender por que você quer um material mais duro. E eu falo também que tem uma confusão de dureza com rigidez também. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Você encontra o link dele aqui no PDF e aqui nesse cardzinho que eu vou deixar, tá? Então, tem sempre que tomar muito cuidado nessas palavras para garantir que você, o seu cliente, o seu fornecedor, enfim, o seu interlocutor esteja falando da mesma coisa, tá certo? Bom, mais algumas informações. Agora a gente já entrando no ensaio de resistência à abrasão, mas alguns pontos de atenção. Tá? Então, resistência à abrasão, a gente viu que é aquela propriedade que mede a resistência que o material tem de perder massa quando submetido a esforços de atrito. O ensaio de resistência à abrasão, então, visa medir o desempenho de um material quando exposto a esforços de fricção. Como é que a gente mede isso daí? Realizando um ensaio de resistência à abrasão. Tá? A gente vai avaliar quanto que o material perde de massa, quanto que ele perde de volume quando é submetido a esforços de fricção na sua superfície. Ele pode ser, então, reportado em função da perda de massa ou da perda de volume. E você vai pegar fichas técnicas de dois materiais, e em uma vai estar escrito tantos miligramas perdidos, e em outro vai estar tantos centímetros cúbicos ou milímetros cúbicos perdidos. Tá? Então é importante você avaliar a unidade de medição, porque ele pode ser reportado, a mesma norma, o mesmo método, às vezes, é reportado de formas diferentes, tá? Muitas vezes seguindo até padrões que não são exatamente o que a norma pede, mas existe essa condição. Então, na hora de comparar, você precisa tomar muito cuidado com as unidades. Tá? E o outro ponto muito importante do ensaio de resistência à abrasão é que existem várias normas e vários métodos dentro de cada norma para a medição da resistência à abrasão. E isso gera alguns problemas, porque para você poder comparar esses resultados, você precisa garantir que a norma, a metodologia é tudo igual, porque esses resultados dependem muito da metodologia. E às vezes um material que pode apresentar o melhor resultado em uma metodologia, quando a gente mede pela outra metodologia, ele já não é tão bom, principalmente quando a gente compara dois materiais, pode ser que um performe melhor em uma metodologia e outro em outra. Tá? Além disso, existem metodologias que são muito particulares para uma determinada aplicação e algumas metodologias específicas de clientes específicos, de empresas específicas. Tá? Então, é muito importante garantir que quando a gente fala de abrasão, a gente esteja comparando dois materiais sob as mesmas condições. Tá? Isso é fundamental. E condições aqui no ensaio de abrasão, e você vai ver, eu vou trazer alguns exemplos, a gente está falando da carga aplicada para a realização do ensaio, da velocidade, que no fim das contas vai dar o que a gente chama de relação PV, né? A pressão, quanto maior a pressão e maior a velocidade, mais severo, mas a gente pode ter uma maior pressão e baixa velocidade, uma menor pressão e maior velocidade, tudo isso influencia
a pressão, a abrasão. Né? A própria área do corpo de prova, o tipo de abrasivo utilizado, enfim, tem muitas coisas que precisam ser idênticas para a gente poder comparar. Tá? E muito cuidado com esforços combinados. Tá? Então, por exemplo, fricção, que é o esforço que nos interessa para a abrasão, com compressão ou cisalhamento, que é o caso dos tacões de calçados femininos. Eu tenho um calçado aqui, ó, e essa pecinha aqui, né, ó, do salto, essa pecinha, ó, é o tacão. E essa pecinha é um problema para a indústria de calçados já há muito tempo, né? Eu trabalhei em vários projetos disso daí e muitas vezes o que se buscava, eu queria um material com melhor resistência à abrasão. A gente só olhava para a resistência à abrasão do material. E muitas vezes o que a gente via era que um material que tinha um resultado super bom em abrasão, quando ia para aplicação, ele tinha um resultado pior do que o outro material que já era utilizado ali e que não tinha uma resistência à abrasão tão grande, né? E, enfim, são muitos materiais utilizados nesse tacão: borracha, poliuretano termoplástico, poliuretano bicomponente, outros elastômeros termoplásticos, enfim. E é sempre um problema. Mas a grande questão aqui é que nesse caso não existe só a abrasão. Existe a pressão, a compressão da pisada, né, do peso da pessoa que está aqui em cima, com o próprio atrito. Então, nem sempre o material que vai ter a melhor performance de abrasão vai ser o melhor em termos de resultado nessa aplicação, porque é um esforço combinado. E a gente precisa entender isso daí, porque senão a gente vai estar comparando bananas com maçãs, tá? Então, isso é muito importante. E, de novo, pode existir normas customizadas para uma determinada aplicação, para um determinado cliente. Eu vou trazer aqui 3 exemplos de normas e vou fazer alguns comentários sobre elas, de formas de medir abrasão, que são as mais comuns que a gente encontra no mercado. Então a primeira que eu quero trazer para você é a chamada abrasão Taber, ou em inglês Taber Abrasion. Ela é regida por essas normas ASTM, tá? Você veja, 3 normas diferentes e podem existir até outras mais, tá? Que regem basicamente o mesmo ensaio, usando o mesmo equipamento, tá? Algumas delas são mais direcionadas para um tipo de aplicação, como, por exemplo, produtos têxteis, né, tecidos recobertos com materiais plásticos, ou tecidos puros, ou até mesmo os próprios materiais, borracha, termoplásticos, enfim. Então, tem algumas normas que regem esse ensaio. O equipamento, está aqui um exemplo desse equipamento. Podem existir, o padrão é mais ou menos isso, mas podem existir equipamentos com 2 mesas de avaliação para comparação imediata ali e tal, enfim. Esse aqui é o equipamento, ele tem aqui os discos abrasivos, tá? A amostra é colocada nesse prato rotativo, essa amostra fica girando, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo desse ensaio para você, tá? E aqui a gente coloca uma carga para exercer pressão sobre a amostra, tá? Essa amostra fica rotacionando aqui e esses discos abrasivos vão rotacionando também em cima da amostra, gerando a fricção, e depois a gente vai medir a perda de massa. Você pesa a amostra antes, pesa a amostra depois e mede a perda de massa, tá? Aqui na frente ele pode ser acoplado um ponto de vácuo para remover resíduos do material e que não venham a interferir no resultado, enfim. Aí tem toda uma série de detalhes da norma, tá? Mas quais são as características desse ensaio, tá? Ele vai usar um disco ou placa como corpo de prova, então vai ser um disquinho feito com material ou uma placa que tem um furo no meio para poder prender aqui nessa mesa rotativa e vai ficar rotacionando ali para receber a fricção. O corpo de prova então vai rotacionar, sofrer a fricção de 2 rodas abrasivas aqui. E essas rodas podem ser trocadas para rodas mais abrasivas ou menos abrasivas, tá? E tem então a aplicação de carga estática, como eu falei aqui. Tá? Então essa característica pode ser usado para tecidos, plásticos, elastômeros, como eu falei, as várias normas que regem esse tipo de ensaio. O que a gente avalia com esse ensaio? Isso aqui é muito interessante. A gente avalia o desempenho de desgaste total, tá? Que é o método A dessas normas aqui. Normalmente é assim, a gente vai colocar o corpo de prova lá e vai botar ele para girar com uma determinada carga, um determinado tipo de abrasivo e vai gastar ele todinho. A hora que gastar todo, a gente vai medir quantas voltas esse disco deu, né? Ele tem um contador de voltas até a abrasão total do corpo de prova, com espessura definida e etc. Tá? Então essa é uma forma da gente medir. Tá? A outra é
dado um número de rotações fixa e um tipo de abrasivo, qual que é a perda de massa que esse material vai apresentar. Então, 1000 rotações, né? Depois de 1000 rotações, qual é a perda de massa apresentada pelo material? É outra forma, é o método B de avaliação aqui e, de novo, é sempre importante mencionar qual é o método e a norma utilizada para poder comparar coisas iguais, tá? E existe também uma forma de medir com esse tipo de equipamento para materiais plásticos transparentes qual que é a perda de transparência ou o REIS imposto ao material, dependendo do número de ciclos, o número de rotações que acontece aqui e em função também de um tipo de abrasivo específico. Tá? Muito importante para garantir que peças transparentes que vão estar submetidas a esforços de fricção vão manter a sua transparência em função aí das condições impostas. Tá? Então é uma outra forma de avaliar com esse tipo de teste também. Tá? As variáveis aqui então são a carga aplicada, você pode mudar essa carga, você pode mudar o número de revoluções, né, quantas voltas esse equipamento dá, e o tipo de abrasivo. Você muda essa roda abrasiva aqui, você pode impor uma condição mais severa ou menos severa. Então olha só, quando você vai comparar resultados de abrasão Taber de dois materiais diferentes, é muito importante garantir que todas essas variáveis aqui sejam exatamente iguais. Tá? Tipo de roda abrasiva é indicado por um código, tem um código que vai na ficha técnica mostrando qual que é a roda abrasiva, a quantidade de revoluções, a carga aplicada, isso tudo tem que ser igual, porque se for diferente, não tem correlação, não tem como você comparar, tá? Bom, esse é um dos testes, eu vou mostrar agora um vídeo rapidinho de como ele funciona. Acompanhe aí. Tem aqui então, ó, você está vendo o equipamento, está rotacionando, né? Então vou dar uma paradinha aqui. Aqui a gente tem aquele ponto onde pode ser colocado o vácuo, aqui você vê a roda abrasiva, o corpo de prova está aqui sendo rotacionado e daqui a pouco a gente vai ver a carga estática. Então está aqui a carga estática. Então você percebe, ó, a mesa vai rotacionando, essas rodinhas vão girando na superfície, dá até para perceber o corpo de prova desgastado ali. Então aqui está mostrando o exemplo da troca da roda abrasiva, né? Você pode colocar uma roda mais ou menos abrasiva nesse ensaio. Eu vou deixar o link para esse vídeo, ele tem legendas aqui, tudo explicadinho, como é que funciona o teste, está mostrando aqui como é que prende o corpo de prova agora, ó. A norma define isso daí também, como é que ele pode ser fixado aí, esse corpo de prova. Então está mostrando aqui como é que faz. Fixação do corpo de prova, vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Programação aqui e aí o teste sendo realizado, tá? Então você vê aqui, ó, a roda abrasiva, ela gira, ela não é uma roda estática, mas você percebe que o corpo de prova aqui, ó, já está apresentando uma alteração na superfície, um desgaste, uma perda de massa, tá? Isso aqui provavelmente é um tecido que está sendo avaliado por esse teste, tá certo? Então, o exemplo da abrasão Taber. Um outro teste bastante comum utilizado na indústria de plásticos, de borrachas, de elastômeros em geral, é o teste chamado teste de abrasão. Tá? Muito comum, regido pela norma ISO 4849. Na verdade está errado isso aqui, é 4649 essa norma aqui, tá? Ou a norma equivalente que é a DIN 53516. Tá? O equipamento é diferente daquele que a gente está vendo, tá? Aqui ó, o equipamento. Tá? E basicamente ele consiste de um tambor onde a gente fixa uma lixa e o corpo de prova fica preso aqui nesse cabeçote que vai fazer a translação. Ele vai ser posicionado nessa ponta, o tambor vai começar a rotacionar e esse corpo de prova vai percorrer todo esse caminho aqui e a hora que chegar aqui no final, acabou o teste e se mede a abrasão do material. Tá? Então a característica é usar um corpo de prova no formato de pastilha, né? Uma pastilhazinha redonda, daqui a pouco você vai ver. Tá? Tem uma espessura especificada, tem uma geometria especificada. Usa também um tambor, que é esse tambor que a gente está vendo aqui. Esse tambor é rotativo, tá? Contendo um abrasivo, que basicamente é uma lixa. Tá? E o corpo de prova vai percorrer essa extensão aqui, como eu falei. Tá? Um detalhe é que esse tipo de ensaio ele pode ter dois métodos também. Esse corpo de prova ele pode fazer essa translação daqui para cá estacionário, então ele vai estacionário percorrendo a distância do tambor, ou ele pode também ir rotacionando para ter um desgaste por igual. Tá? Então são dois métodos diferentes, é importante a gente saber por qual método foi avaliado para ter a comparação
correta, tá? Ele é bem utilizado para plásticos e elastômeros, tá? E ele avalia basicamente a perda de massa durante o traslado desse corpo de prova, né? Ele percorreu toda essa extensão, tem um comprimento específico, se eu não me engano são 40 metros em função desse traslado aqui e da rotação. A soma de tudo isso daí equivale a percorrer 40 metros lineares, tá? E a gente vai avaliar quanto que o corpo de prova perdeu de massa. As variáveis aqui vão ser a carga, aqui em cima você coloca uma carga aplicada no material, e o tipo de abrasivo que é usado. Embora seja bastante padronizado, pode sim haver a troca desse abrasivo aqui também, tá? Então vou mostrar também um vídeo de como esse ensaio funciona, dá uma olhada aí. Então tá aqui, ó, o teste de abrasão, tá? Aqui vai ser montado o corpo de prova, lá uma pastilha, como a gente mencionou, tá? Você percebe que esse cabeçote onde a pastilha monta, ele tem uma engrenagem aqui, uma cremalheira. Aí você vai ver a hora que ele fechar, tem a contrapeça lá, que permite ou não a rotação do corpo de prova. Aqui, esse vídeo vai mostrar o teste com rotação. Então ele está ajustando aqui carga, está ajustando a altura do corpo de prova também no cabeçote. O link também desse vídeo vai ficar aí disponível. Vamos lá, vamos passar um pouquinho para frente. Ó, posicionou o corpo de prova lá, vai ligar a rotação, a velocidade já é predeterminada também pela norma. E aí, ó, o corpinho de prova vai ser transladado por toda a superfície. Percebe que ele está girando aqui, ó? Então o corpo de prova ele está rotacionando também para permitir um desgaste por igual. Mas existe um método que permite que ele translade pela superfície sem rotação. E aí você vai ter um resultado diferente também. Tá? Então, basicamente, o teste é esse. O material vai percorrer toda a superfície aqui, ó. Vamos adiantar. Tá? Ele vai percorrendo, 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 até chegar no final. Está rotacionando. A hora que chega no final, o equipamento, a maioria dos equipamentos, para automaticamente o teste. E vai mostrar agora aí para você. Pronto. Para automaticamente, acabou o teste, a gente tira o corpo de prova e faz a avaliação da perda de massa ou da perda volumétrica. Tá? Importante, ele vai mostrar aqui no vídeo também, vai retirar o corpo de prova, ele vai mostrar a limpeza da lixa para recolher, algumas metodologias pedem que você recolha isso daí para uma medição também, mas é importante fazer essa limpeza para que num próximo teste não exista interferência e a lixa esteja, né, o abrasivo aqui esteja íntegro para poder realizar o próximo ensaio. Tá? Então esse é o teste de abrasão pela ISO 4649. Bom, esses são os testes bastante comuns que a gente vê na indústria do plástico, mas existem alguns testes customizados. Eu vou trazer um deles aqui para você, que é um dos testes que se pode fazer de abrasão em cabos elétricos. Esse aqui conforme a IEC 60245, em que você monta o cabo em uma determinada configuração, como está vendo aqui, né? A gente tem uma polia estática, você monta o cabo fixo nessa polia e um outro cabo por cima dele, você vê aqui por cima, o cabo com um peso que vai ficar fazendo uma movimentação nesse sentido por cima dos outros cabos, de forma a simular como se fosse o enrolamento desses cabos, o desenrolamento desses cabos, o bobinamento e desbobinamento desses cabos, e aí para você ver a abrasão de material contra material, né? Então é uma forma de você fazer a avaliação de abrasão. Aqui a gente não está usando um elemento abrasivo, mas o próprio material contra ele mesmo, tá? Então o corpo de prova é o próprio produto final aqui, no caso o cabo, o teste de abrasão de fricção do material contra ele mesmo, tá? Essa característica, usado para plásticos elastômeros que servem para recobrir então cabos elétricos, avalia o desgaste da isolação elétrica, né, ou da capa externa do cabo elétrico, e também avalia a manutenção da funcionalidade do cabo. Depois do ensaio, o cabo vai ser submetido a um esforço, a um teste elétrico para ver se não houve interferência na transmissão de corrente, na isolação e por aí vai, tá? A variável aqui basicamente é o tipo de material, o resto é tudo mantido constante, talvez o número de ciclos, mas aí vai depender muito da aplicação do cabo. Normalmente aqui a variável principal é o tipo de material utilizado, tá? Então é um exemplo de norma muito específica para um produto específico, tá? Essa norma aqui ela serve para cabos elétricos e ela vai ser usada então para comparar esse tipo de produto. Mas existem, como eu falei, vários outros tipos de normas que podem ser aplicadas, tá? Então podem ser testes funcionais, em solados de calçados, por exemplo, né? Então
um teste customizado, uma máquina específica, já feita no próprio solado do calçado, tá? Basicamente, você pode entregar o calçado para diferentes usuários e avaliar o desgaste periodicamente também, tá? Pode levar em conta horas de uso, distância percorrida, então pode ser um teste de uso, tá? Você vai dar o calçado para uma pessoa, usar e vai medir depois de um certo tempo quanto que desgastou esse solado, por exemplo, tá? Teste funcional com materiais similares, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma bucha e um mancal, tá? Uma bucha de plástico e um eixo de metal, e você vai montar essa bucha no mancal, vai passar o eixo de metálico ali por dentro e vai fazer a rotação, e você quer avaliar como é que vai ser o desgaste da bucha, como é que vai ser o desgaste do metal. Então, teste funcional que pode ser feito especificamente para aquela aplicação entre plástico e metal, ou entre plástico e plástico, né? Um eixo plástico numa bucha plástica, de materiais diferentes, né? Então, uma bucha de poliacetal com uma bucha de nylon, com um eixo de nylon, e você vai ver como eles se interagem, não só do ponto de vista de abrasão, mas do ponto de vista de ruído, enfim, tem uma série de variáveis que você pode avaliar aí também. E podem envolver o uso de equipamentos customizados também, especificamente para essa medição, como eu falei nos calçados, né? Que você pode entregar para uma pessoa caminhar e depois medir o desgaste, ou você pode ter um equipamento que vai simular essa caminhada e o desgaste, e aí você vai ter o seu resultado. Tá? Então pode envolver ou não o uso de equipamentos customizados desenvolvidos pelo próprio cliente. Tá? E eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Que insights ele trouxe, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Me fala a sua história, deixa o comentário aqui embaixo, traz outras avaliações de testes de abrasão que você conhece, que você utiliza na sua empresa. Deixa o comentário aqui, me manda uma mensagem para a gente enriquecer esse conteúdo. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. E se você quiser aprofundar ainda mais o seu conhecimento na área de plásticos aqui no YouTube, faz como esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro aqui do canal para poder receber conteúdo exclusivo. Tem muitas horas de vídeo que não são mostradas aqui para todo mundo, só para quem é membro. Então, para conhecer as condições, o botãozinho Seja Membro está aqui embaixo e você pode ter, inclusive, descontos nos meus cursos online, dependendo do nível da sua adesão. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!